Ok. Então, gente, como eu havia comentado, né, para quem vai assistir a aula aí na gravação, nós teremos aula hoje no dia 15, tá bom? Continuaremos no dia 17. Teremos também aula no dia 20 e 22, segunda e quarta que vem. E aí retornaremos na segunda-feira, dia 10 de janeiro, tá? A nossa prova, a nossa primeira prova, como vocês podem ver, então, ela não vai ser nesse ano, vai ser só ano que vem. E já adiantando que a Marciele tinha perguntado, ela vai englobar, né, a parte do pré-cálculo, que a gente está vendo. Vamos ver hoje logaritmo, vamos ver exponencial, a parte de gráficos, né, as equações logarítmicas e também a parte de limite. E aí a segunda prova nós vamos ver, como a matéria é cumulativa, eu não tenho como fazer uma prova, uma segunda prova que caia só derivada, né? Então, se eu falar, gente, a prova só vai ter derivada, segunda. É mentira porque a derivada ela depende do limite. Então, vai cair na segunda prova limites e derivada, tá? Não tem como fugir, não. Aí cai a regra de L'Hopital, cai a construção de gráficos por meio de derivadas, cai também a modelagem utilizando derivadas. E claro, para você fazer isso, você tem que saber limite. Então é cumulativo, tá? E também a Marci perguntou, seriam duas provas e um trabalho. Eu acho que dá para fazer sim a parte do trabalho. Depois de derivadas, a gente ainda tem a parte de integrais, tá? E um pouquinho de equações diferenciais ordinárias. Mas a parte de equações diferenciais ordinárias é um pouquinho de verdade mesmo. E a Isadora já está perguntando aqui. E aí, essa parte de integral, a gente vê se. Eu geralmente faço prova, mas o Farina, nesse período, ele falou: ah, professor, vamos fazer um trabalho, né? Um trabalho que vocês possam dar uma olhada em artigos científicos, periódicos, e também dá para contribuir com vocês. Aí seria isso, Marci. Seriam essas duas provas, mais o trabalho, e fora as listas de exercícios também que eu estou passando aos poucos para vocês. Acredito que hoje, terminando a matéria, né, na aula de hoje, uma parte da matéria, eu já consigo, inclusive, mandar a lista 3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que a lista 3 já dá para encaminhar. Professor, até quando pode mandar a lista 1? Então, Ana, eu ainda não pedi para mandar, não. Fica tranquilo. Ah, tá. Entendi. Na verdade, Ana, teve um aluno que me mandou a lista, deixa eu até dar uma olhada aqui. Essa época de final de ano, a secretária me mandando e-mail, boa tarde, professor, recebido. Tá, só um minutinho, gente, por favor. Mariana, eu tô vendo aqui agora, Mariana, que você mandou, né?
Cara, meu celular travou de uma forma. Nossa. Aí apareceu. Desceu a FRJ, próximo recesso da FRJ, recesso de Natal 23 a dia 2, Carnaval e Cinzas dia 28. Rapaz, ainda tem isso. Eu vou ter que ver a prova direitinho. Pessoal, vocês estão me ouvindo, né? O microfone tá aberto. Vocês acham... Aí a gente pode conversar mesmo? Dia 28/2. Eu acho melhor a gente fazer a P1 antes do Carnaval, né? O que vocês acham? Não sei, professor. Porque o pessoal já vai estar fantasiado aqui, ó. Ninguém vai querer estudar no Mas é uma outro dia. semana, carnaval? Aqui tá escrito aqui pela Mari, dia 28 de fevereiro, que seria segunda, até o dia 6 de março. 28 até o dia 6 é uma semana, Ana. 28 seria segunda, até o dia 6, que seria domingo. 28 até o dia 6. Mas Então não vamos vão ser pensar duas aqui. provas? Isso. Vão ser 2 provas. Eu acho melhor, então, a gente fazer dessa forma. Vou pensar aqui. Porque eu colocar a Eu prova acho que pra... porque se for depois do carnaval, vai ficar muito perto da outra, não? se for depois do Carnaval, o problema é que a galera não vai querer estudar no Carnaval, né? E tá certo, né? Não vale a pena. Mas... então, aqui para vocês... Eu ainda não vou definir a data, tá? Mas para vocês terem uma noção, a primeira prova, com certeza, vai ser antes do dia 28 de fevereiro, tá? Isso aí, fato. Professor, Oi? mas aí vai dar tempo de dar a segunda? Porque vai ficar muito em cima. O período termina no início de março, eu acho. Dá sim, dá sim. Ah, tá. Esse é o período formal, né, Carla? A gente pode passar um pouquinho que não tem problema, não. Ah, tá. Tá? Fica tranquilo. E também sempre depende um pouco do... Tava falando... Mari, a gente não te ouviu, não. A Mari falou que tava falando. Mari? Não entendi. Pessoal, meu celular pirou legal. Enfim, vamos lá. A gente vai conseguir fazer tudo com calma. Para vocês terem uma ideia, Carla e Ana, nós temos 45 aulas, então hoje é a 13ª ainda. Então tem bastante aula para poder fazer o aprendizado, tá bom? Então vamos dar continuidade à nossa matéria, já fizemos esses esclarecimentos iniciais aí. Já falamos das funções constantes, função do segundo grau, função polinomial racional inteiro, né? Que são os nossos famosos polinômios. Falamos também da função modular, que eu falei para vocês que vai despencar. Deixa eu desligar aqui a minha câmera. A Mari Trancoso está com problema na webcam aí, na internet ela está indo e voltando toda hora. A função modular, tudo bem, nós também já aprendemos. Operações com funções, composição e funções inversas. Então, na aula de hoje, a gente continua, né? Novamente, um novo tipo de função. Vocês já viram também na aula retrasada as funções pares e ímpares.
Função par, ela tem simetria, né? Ó, f de x é igual ao f de menos x. Então, reparem que essa função daqui, a função módulo, que é a função verde, ó, que agora está em vermelho, né? Ela é uma função par porque tem simetria com eixo y, isso, com eixo y. E a função f de x igual a x ao cubo, que satisfaz, né, f de x igual a menos f de menos x, é ímpar. Por quê? Ah, professor, porque o coeficiente ali do seu expoente é ímpar? Não, aluno, é porque ela tem simetria com o eixo x e com o eixo y. Então, ela tem simetria com o eixo y assim e com o eixo x assim. Por isso que ela é desenhada dessa forma, tá bom? F de x igual a menos f de x, condição para ser ímpar. F de x é igual a f de menos x para ser par, tá bom? Então, reparem nas simetrias das funções em relação aos eixos do plano cartesiano. Vamos lá, então, de fato, a novidade aqui, né, da nossa aula de hoje, as funções monótonas. O que é uma função monótona? Uma função monótona, ela existe, na verdade, de dois tipos, né? Desculpa pela tosse. São dois tipos. E por que monótona? Monótona porque, literalmente, ela é monótona, ela não varia. Professor, como assim ela não varia? Então, ela é constante? Então, isso aqui é uma função monótona? Não, aluno, são duas regrinhas. Elas são denominadas estritamente crescentes, né? Funções monótonas estritamente crescentes. Se você pegar um x1 pertencente ao domínio da função e depois pegar um x2 também pertencente ao domínio da função e, obviamente, né, o x1 menor do que o seu x2, como nós estamos observando aqui, ó, x1 sendo menor do que o seu x2, e aí você vai obter um f de x1 menor, tá, do que o f de x2. Está aqui, f de x2. Olha, f de x1, de fato, está para baixo, é menor do que f de x2. Essa função é uma função estritamente crescente e monótona. Sempre, ó, essa função, que é o y igual a x, y igual a x ao quadrado, y igual a x ao cubo, né, que ela é assim. Reparem que todas essas funções, elas são estritamente crescentes. Sempre que for estritamente crescente, é uma função monótona. Ou seja, para qualquer x1 menor do que x2, pertencente ao domínio da sua função, se o seu f de x1 for menor do que f de x2, ela é estritamente crescente. Nenhum mistério, né, gente? E é estritamente decrescente, mestre, é justamente o oposto. Novamente, você pega aqui um x1 pertencente ao seu domínio, pega um x2 pertencente ao domínio da sua função, e aí, olha só o que vai acontecer. O seu f de x1, ele vai ser maior do que o seu f de x2. Então, temos aqui o f de x1 e temos aqui o f de x2. Se o f de x1 aqui, ele é maior do que f de x2. Então, vamos dar exemplos. A função ó, e elevado a menos x, f de x é igual a e elevado a menos x, ela é uma função ela é uma função monótona estritamente decrescente, tá? Porque para qualquer x1 menor do que x2, o seu f de x1 vai ser sempre maior do que x2, né? Se você pegar esse ponto daqui, x3, e esse ponto daqui, x4. Então, f de x3, ele é maior do que f de x4, e o x3 é menor do que o seu x4, tá? É uma novidade, acredito, na terminologia, né? O nome função monótona, acredito que vocês não tinham visto, mas é claro, né? Não deu para assim causar tanto espanto. Quer falar alguma coisa pra gente, Carla? Oh, desculpa, liguei sem. Ah, tranquilo, Carla. Beleza. Então, alguns exemplos, né? 2x mais 1 é uma função estritamente crescente, porque ó, o a é positivo. 1 sobre 2 vezes x mais 1 é estritamente crescente, porque o a também é positivo, né? Agora vamos reparar aqui, olha. H de x é 1 sobre x. Ah, professor, mas eu olhei lá no GeoGebra e 1 sobre x ela é dessas formas aqui, ó. A gente pode ter tanto dessa forma aqui assim, para cá, x e y, e a gente pode ter aqui essa forma e essa forma. Então, h de x igual a 1 sobre x, ela compreende essa parte do gráfico e essa.
Então, o senhor falou que para ser estritamente crescente ou estritamente decrescente, ela tem que ser, né, f de x1 menor do que f de x2 sempre, ou f de x1 maior do que f de x2 sempre. Só que aqui, aluno, reparem que eu delimitei o meu domínio. Meu domínio são os reais não negativos, excluindo o zero. Então, o zero está aberto aqui, é uma bolinha aberta, tá? E eu pego daqui para cá. E, de fato, se você só olhar daqui para cá, o que está acontecendo, né, gente? A sua função está estritamente decrescente. Aqui, em outro caso, olha só, no exemplo número 4, nós temos uma função, né, o domínio são os reais não negativos e a imagem são os reais. R de x é igual a x ao quadrado. Então, professor, mas x ao quadrado, ó, aqui ela está decrescente, estritamente decrescente, aqui ela é crescente. Mas, de novo, aluno, eu não defini o x ao quadrado como o domínio de todos os reais. Eu falei que eu quero os reais não negativos, então eu pego, inclusive, o zero até a direita. Então, se eu olhar só essa parte, eu tenho uma função estritamente decrescente. Estritamente crescente, desculpa. Porque f de x1 para um x1 menor do que x2, ele também, f de x1 vai ser menor do que f de x2. Tá bom? Aí alguns teoremas, né? Se uma função é estritamente monótona, por que a gente está vendo as funções monótonas, né? Porque justamente na aula passada nós vimos funções inversas, e vimos também lá nas funções inversas, e como as funções reais geralmente são sobrejetivas, basta ver se as funções são injetivas para ver se ela tem inversa. Lembra da função injetiva? Quem leva a flecha só leva a flechada de um lugar. E aqui é uma outra característica. Ao invés de você ficar vendo que quem leva a flecha só leva a flecha de um lugar do conjunto do domínio, você pode ver se a função é estritamente monótona. Se a função é estritamente monótona, então a função ela é injetiva. Então aqui vocês estão aprendendo, na verdade, uma outra metodologia para saber se a função tem inversa. As reais não são sobrejetivas, o problema não era ver se era injetiva. Então como é que a gente vê se ela é injetiva? A gente vê se ela é monótona. Tá? Se ela for monótona, estritamente crescente ou estritamente decrescente, então ela é injetiva, tá bom? E aí a consequência é o teorema 1.4.2, né? Vamos falar que g é a inversa da função f. Então g é a inversa da função f. F é estritamente crescente se e somente se g é estritamente crescente. F vai ser estritamente decrescente se e somente se g é estritamente decrescente, tá bom? Então vamos lá. A gente viu que a função f ela é estritamente monótona. Então eu já tenho inversa. A inversa vai ser g. Olha, se f é estritamente crescente, né? Eu já falei que ela tem inversa, então eu sei que ela é estritamente monótona. Agora ela pode ser estritamente crescente ou decrescente. Se o f for estritamente crescente, então o g também vai ser estritamente crescente. E ao contrário também, se f for estritamente decrescente, então o g também vai ser estritamente decrescente. Ficou confuso ou deu para entender essa parte, gente? Pode falar, por favor. Pode explicar novamente, professor? Posso sim. Vamos dar um exemplo aqui com relação à aula passada. Vamos pegar aqui. Apagar toda a tela. Vamos pegar aqui uma função. Cadê? Olha só, vamos pegar aqui. F é igual a 3x menos 1. F de x é igual a y, que é igual a 3x menos 1. Beleza, professor? Quero saber a inversa. Como é que eu vou saber se ela tem a inversa? A gente vai ver lá. Olha, todas as funções reais, por convenção, são sobrejetivas. Então, a gente tem que ver, basicamente, se a função é injetiva. Lembra o que é uma função injetiva? Quem leva a flecha, só leva a flecha de um lugar. Então, vamos ver aqui, ó. 3x menos 1. 3x menos 1. O domínio, quem foi que falou? Desculpa, foi a Marci? Foi. Oi, Marci. Então tá, vamos lá. Marci, olha, o domínio dessa função são todos os reais, tá? E a imagem também, concorda? Eu posso colocar qualquer número no x e eu vou obter qualquer número no meu y. Tá bom? Então,
os pontos que saem do meu domínio vão levar aos pontos da minha imagem. Agora, reparem que para esse caso aqui, Marci, eu não tenho nenhum caso, né, de um ponto aqui da imagem que leva a flechada desse carinha daqui e que leva a flechada desse carinha daqui, né? Lembra? Professor, como é que seria esse caso? F de x igual a x ao quadrado. Se x for igual a 1, 1 ao quadrado vai dar quanto? 1. Se x for igual a menos 1 ao quadrado também vai dar 1. Então, o x ao quadrado seria assim, ó, 1 levando para 1, menos 1 levando para 1. Essa função, x ao quadrado, ela não é injetiva, tá vendo? Porque quem leva flecha só pode levar uma flecha. Então, aqui, ó, esse cara leva flecha. Ele só pode levar uma, ele está levando desse e desse. Então, o x ao quadrado ele não é injetivo. Portanto, ele não admite inversa. Mas no nosso caso aqui, Marci, se você observar, não existe essa possibilidade de algum ponto da sua imagem levar duas flechadas. Tudo bem, mestre. Então, se não existe essa possibilidade, quem leva a flecha só vai levar uma flechada. E aí ela é injetiva. Se a função é injetiva, então eu sei que ela admite inversa. E aí, como é que a gente faz para calcular a inversa? Né? A gente vai trocar o x pelo y. Troca o x pelo y. X é igual a 3y menos 1. 3y igual a x mais 1. Y igual a x mais 1 sobre 3. Eu vi, Marci, eu verifiquei que a função tem inversa porque eu vi que ela era injetiva. Agora eu estou mostrando para você uma outra metodologia, uma outra ferramenta para saber se a função também é injetiva e, portanto, admitir inversa. Olha, eu estou falando o seguinte, basta verificar se ela é estritamente monótona. Se ela é estritamente monótona, também vai ser injetiva. Professor, como é que você verificou antes? Antes, eu verifiquei se quem levava a flecha da imagem, né, só levava a flecha de um ponto. E aí eu verifiquei de fato que ela era uma função injetiva. Agora eu estou verificando se ela é injetiva, analisando se ela é monótona ou não. Vamos ver se ela é monótona ou não? 3x menos 1. X e y. Aqui está o zero. Quando x for zero, y vai ser menos 1. Tá? Quando y for zero, 3x vai ser igual a 1, x vai ser, né? Quando o y for zero, 3x igual a 1, x igual a 1 terço. 1 terço está aqui. Então, o nosso gráfico ele é assim. Olha só, Marci, ela é estritamente monótona, né? E ela é estritamente crescente. Qualquer x1 que você pegue, que seja menor do que x2, ele vai te dar um f de x1 menor do que f de x2. Então, para todos os reais, para todo domínio, ela é estritamente monótona. E se ela é estritamente monótona, crescente ou decrescente, a função f ela é injetiva. E se a função f é injetiva, ela aceita inversa. E qual é a inversa? Olha, x mais 1 sobre 3. E reparem, né? Se a f é estritamente crescente, então g também vai ser estritamente crescente. Vamos ver? Y é igual a 1 terço de x mais 1 terço. Vamos fazer aqui em azul. Quando x for zero, y vai ser 1 terço, então 1 terço vai estar aqui. Quando o y for zero, teremos 1 terço de x igual a menos 1 terço. Então x igual a menos 1. Então, ela vai passar por aqui, ó. Olha só, Marci. Tanto a função inversa, que é essa aqui, quanto a função original, elas são monótonas e estritamente crescentes. Repare que está condizente com o nosso resultado. Se a função é estritamente monótona, ela é injetiva. Então, se ela é injetiva, aceita a inversa. Se ela é estritamente crescente, a g também só pode ser estritamente crescente. Então, olha só, crescente aqui e crescente aqui. Tá? Se f fosse estritamente decrescente, Marci, o g também, que seria a inversa, seria estritamente decrescente. Tá bom? Tá bem, obrigada. Beleza, tranquilo. Vamos continuar. Funções definidas arbitrariamente. Professor, isso aí lembra um pouco da função modular. Isso aí, aluno, lembra um pouco da função modular. Você está correto. Como é que é isso definido arbitrariamente? É justamente definido arbitrariamente. Olha só, vamos olhar o segundo aqui primeiro. F de x
o domínio são os reais, a imagem são os reais. Então, ele leva dos reais, menos infinito até mais infinito, até os reais, menos infinito até o mais infinito. Quando o x for menor do que zero, eu falo que ele vai ser igual a 1. Então, ó, vale 1 para x menor que zero. Né, no caso aqui. Reparem que aqui, eu vou até dar um zoom para vocês observarem, o ponto 1 ele está com uma circunferência aberta, tá vendo? Aí, ó, é um círculo aberto. Por quê? Por quê, professor? Porque aqui é 1 para x menor que zero. E vale 2 para x entre 0 e 1, incluindo o zero. Então, aqui, eu vou dar um zoom novamente. Reparem que no 2 aqui, o círculo está pintado, o círculo está fechado. Porque é x maior ou igual a 0, x menor que 1. Então, no 1, reparem que o círculo está aberto. Gente, isso é muito importante, né? Presta atenção, tem que fazer o desenho, a simbologia corretamente. Beleza, mestre? Entendi. F de x é igual a 3 para x maior ou igual a 1. Então, para x maior ou igual a 1, f de x é igual a 3. Aqui, ó, 3. E reparem que o círculo está fechado, porque para x maior ou igual a 1, o y vai dar 3. Isso quer dizer o quê, né? Vamos lá, vamos ver se vocês já entenderam a ideia. Se eu perguntar, né, quanto é que vale a função nesse ponto, f de 0, quanto dá f de 0, pessoal? Zero? Olhando para o gráfico aqui, ó, f de 0, eu estou x igual a 0. Aí você vai subir, Marcio, ó. Cheguei no 1. Não é 1 porque 1 está aberto. Cheguei no 2. O 2 está fechado. Então, f de 0 vai dar 2. Olha lá. Quando o x está entre 0, incluindo 0, até 1, vale 2. Então, f de 0, ele vale 2. Se eu fizer aqui, pessoal, quanto vale f de 0,5? Quanto dá o f de 0,5? Fala pra gente aí, Carla, Leslane. 2 também. 2 também. Também vale 2. Quanto vale o f de 1 aqui? 3. F de 1 vai valer 3. Quanto vai valer o f de 1,5, pessoal? 3 também. Show. E o f de menos 0,1, quanto vai dar? 1. Beleza, vale 1. Tá bom? É importante que vocês entendam isso. Para x menor do que 0 e eu não incluo x igual a 0, a sua função vai valer 1. Então, de menos infinito até o 0, sem incluir o 0, a sua função vai dar 1. Aqui, ó. E quando for 0, professor? Quando for 0, você vai olhar para cá. Quando for 0, não é 2 para x entre 0, incluindo 0 até 1. Então, vai ser, quando for 0, f de 0 vai dar 2. Tá? É dessa forma aqui. Agora, vamos olhar aqui a 1, que é um pouquinho mais complicado, mas nada difícil, né? Nós temos uma função que está definida de menos 1. Tirar aqui que surgiu. Menos 1 até 1. Só que o menos 1 está aberto. Oi? Antes de você pular para 1, Claro, pode tem falar. como o senhor explicar de novo a 2? Porque eu não Sim, entendi sim. muito bem, não. É assim, Marci. A sua função, ela tem o domínio que são os reais e a imagem que são os reais. Então, o domínio são os pontos no x e a imagem são os pontos no y. Você pode ter números negativos, fracionários, números nulos, zero, né? Números positivos, fracionários, números irracionais. E o y também, números negativos até os números positivos. Só que ela é definida por partes, arbitrariamente. Então, olha só. Quando eu faço um gráfico assim, x e y. Quando eu faço y igual a 3, então eu tenho isso aqui. Quando eu faço y igual a 2, eu tenho isso aqui. São funções constantes que nós vimos.
y igual a 1, também tem isso aqui. Y igual a 0 é justamente em cima do eixo x. Y igual a menos 1, eu tenho aqui. E o y igual a menos 2, eu tenho isso aqui. Opa, fiz besteira, voltou. Então, repare o seguinte. O meu f de x, ele só vale constante. Ou 1, ou 2, ou 3. Então, vamos fazer aqui o gráfico desses três casos. X e y. Aqui está o ponto 0. Vou fazer aqui primeiro em roxo. F de x é igual a 1. Isso significa o quê, né, gente? Y igual a 1. Y igual a 1, professor? Está aqui, ó. Y igual a 1. Vamos fazer agora f de x igual a 2. Né? Isso significa que y é igual a 2. Vamos fazer aqui, professor, y igual a 2. Y igual a 2. Agora vamos pegar uma outra cor aqui, o vermelho, e vamos fazer f de x. Isso aqui é amarelo, né? F de x igual a 3, ou seja, y igual a 3. Tá? Vamos fazer y igual a 3. Está aqui o y igual a 3. Aqui estão as três funções. Só que, pessoal, aqui, na nossa função definida arbitrariamente, né, eu tenho que escolher os intervalos que, na verdade, vão satisfazer a nossa condição. Quais são os intervalos? Menor do que 0, eu só tenho f de x igual a 1. F de x igual a 1, então está aqui, ó. Quando eu chegar aqui no ponto 0, eu vou ter que fazer um intervalo aberto aqui, a bolinha aberta, para falar que a minha função não está definida aqui. Quando o x está entre 0 e 1, aí ele vai valer 2. Só que, repare, é x maior ou igual a 0. Então, aqui eu vou fechar o meu intervalo. Eu vou fazer um pontinho fechado. E vou até 1. Aqui está o meu 1. E aí, quando ele chega aqui, né, é x menor do que 1. Então, aqui, ó, fica aberto. Bolinha aberta. Tudo bem, professor? Bolinha aberta aqui, bolinha fechada. Quando o x for maior ou igual a 1, vale 3. Então, x maior ou igual a 1 vale 3. Tá aqui. Aqui está o teu 3, né? E aqui você vai fechar. Porque quando você fizer f de 1, x vale 1. 1, aqui, ó, para x maior ou igual a 1, para x maior ou igual a 1, a sua função vale 3. F de 1 vale 3. Se você fizer vamos fazer f de 0. F de 0, como é que vai ficar o nosso f de 0? Olha para cá. F de 0. 0 é maior ou igual a 1? Não. 0 é menor do que 0? Também não. 0 está entre 0 e 1? Sim, porque ó, x maior ou igual a 0. Ó. 0 é menor ou igual a x, que é menor do que 1. Então, x é maior ou igual a 0. Quando x for maior ou igual a 0 ou menor do que 1, então vale 2. F de 0 vale 2. Tá? Ficou mais claro, Marci, agora? Sim. Tá bom, Marci, obrigado. A Milene falou que não entendeu. Deu para ficar mais claro agora, Milene? Beleza, que bom. Então, agora aqui, por exemplo, um que é um pouquinho mais complicado, a gente definiu a função da seguinte forma. O meu domínio está entre menos 1 e 1 aberto. Então, você já sabe que aqui vai ficar um pontinho aberto e um pontinho aberto aqui. O meu real, desculpa, a minha imagem são todos os reais. Então, ele pode estar aqui para baixo e pode estar aqui para cima. Reparem, Marci e Milene, que se eu der o zoom aqui, ó, no x, o ponto menos 1 e o ponto 1 no eixo x, eles estão abertos, né? Ó. Menos 1 e 1, eles estão abertos. Então, beleza, professor, entendi. Menos 1 e 1 está aberto.
Só que, o que está acontecendo aqui? Quando a minha função estiver x igual a zero, eu falo para o meu f de x ser zero. Então, meu ponto zero aqui, ó, ele está fechado. Ponto zero está fechadinho. E agora, quando eu tenho, né, o meu intervalo entre 0 e 1, reparem que o 0 está aberto e 1 está aberto, entre 0 e 1 aberto, eu tenho o gráfico menos x mais 1. Professor, como é que eu vou fazer isso? A minha dica é o seguinte. Primeiro você marca os pontos x, y. Como é que eu faço o gráfico? Y igual a menos x mais 1. Quando x for 0, o y vai dar 1. Quando o y for 0, o x vai dar 1. Então você vai traçar isso aqui, ó. Esse aqui é o seu gráfico, né? Y igual a menos x mais 1. Só que ele só pediu para você fazer esse gráfico entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Excluindo 0 e excluindo 1. Então, bolinha aberta aqui no 1. Então, dessa forma, você só fica com essa parte daqui. Tá bom, professor. Entendi. Mestre, por que que ali no 1 do eixo y está aberto? Está aberto, aluno, porque, olha só, quando x for 0, a função ela vale 0. Então, ela está aqui, ó. Pontinho fechado está aqui. Se o pontinho fechado está aqui em cima só pode estar o pontinho aberto. E o outro, professor? Y igual a menos x menos 1. Como é que eu faço isso? Olha, quando x for 0, y vai dar menos 1. Está aqui. Quando y for 0, x vai dar menos 1. Está aqui. Então, seria algo assim, assim e assim. Só que eu só quero, olha lá, entre menos 1, sem incluir o menos 1, e 0, sem incluir o 0. Então, aqui vai ser um pontinho aberto, aqui vai ser um pontinho aberto. Entre menos 1 e 0, então só vai me satisfazer essas duas condições aqui. Tá? Então, esse seria o seu gráfico. Tá, gente? Deu para entender? Aí eu vou perguntar para os senhores aqui, ó. Quanto é que vale o f de 0,5 agora? Quanto é que dá o f de 0,5? É 0,5 também? 0,5. Ana, entendeu por que o f de 0,5 deu 0,5? Não. Vamos lá. Se você ficar com essa dificuldade, você escreve aqui. Onde é que está... Como é que parece uma mosca aqui? Onde é que está o ponto 0,5? 0,5 ele está aqui, né? Ó. Entre 0 e 1. Aqui está o 0,5, que é 1 sobre 2. Olha, 1 sobre 2, você vai subir, e você, então, f de 0,5 vai ser esse ponto aqui que eu estou fazendo à esquerda. Como é que eu vou saber que ponto que é esse? Olha, ele não está encostando nessa reta. E qual é essa reta que está entre 0 e 1? É exatamente menos x mais 1. Então, f de 0,5 nada mais é do que menos 0,5 mais 1, que dá 0,5. Tá? De novo, Ana. Agora, Ana, Carla, Tá. Marciele. Vamos pegar um outro ponto. Entendi já. Entendeu? Vamos pegar. Se eu pegar aqui agora o f de menos 0,5, quanto é que dá o f de menos 0,5, gente? Ó, o menos 0,5 ele está aqui, ó. Você vai pegar, descer e tá para cá. Quem é essa reta daqui? Essa reta, professor, é a reta que está entre 0 e menos 1. Entre 0 e menos 1 é esse cara aqui. Então, f de menos 0,5 é o quê? Menos 0,5 menos 1. Isso aqui vai ser 0,5 menos 1. Então, vai ficar menos 0,5.
Ana, Marci, Meg, Carla, Isadora, Lucas, Thaís Cortes, Ana Luísa de França Silva. Tudo bem? Tá tranquilo. Beleza. Entendi. Tranquilo, que bom. É só substituir na função que tá ali em cima? E Né? é só você substituir na função, só que no ponto correto, né? Se ele é 0,5, então você tem que entender que você deve substituir, né? 0,5 está entre 0 e 1. Aqui, ó. Entre 0 e 1 é 0,5. Menos 0,5 está entre menos 1 e 0. Então vai substituir nesse de cima. Tá? Se for 3, 3 não existe. O 3 está aqui e não está definido. Tá? Mas aqui, ó, se for f de 9, 9 está definido, dá 3. Se for f de menos 100, está definido, dá 1. Se for f de 0,99, está definido, vai dar 2. Agora, nos intervalos, é só você olhar onde é que o ponto está fechado. Se for f de 1, 3. Se for f de 0, 2. Se for f de um número menor do que 0, vai dar o seu próprio 1. Aqui, valores maiores do que 1. F de 9 não existe. F de menos 9 não existe. Tá bom? F de 0 vai dar 0. Ó. F de 1, quanto vale o F de 1? O F de 1 não está definido, está aberto. Não sei quanto vale F de 1. Quanto vale F de menos 1? Não está definido também, ele está aberto. Tá bom? A gente só sabe entre 0 e 1, incluindo 0, excluindo 1, entre menos 1 e 0, excluindo menos 1 e incluindo 0. É importante que isso fique claro, pessoal, porque é basicamente a ideia que nós temos de limite. Tá bom? O limite, nós vamos ver, né, que é um operador e ele tem a ideia de fazer com que nós possamos compreender o comportamento da função em um dado futuro. Então, por exemplo, o limite dessa função 2 aqui, quando o meu x tende a 1, desculpa, quando o meu x tende a 0 pela esquerda, se a minha função tende a 0 pela esquerda, eu estou vindo da esquerda para a direita, né? Aqui no meu x, e a minha função ela vai ser o quê? O limite dela parece que é 1. Só que o f de 0 não dá 1, o f de 0 dá 2. Tá? Ela parece que vai chegar no 1, olha lá, ela vem, parece que vai chegar no 1. Quando chega ali, o ponto está aberto. Porque quando o x for igual a 0, a função dá 2. Então, o limite dela justamente dá 1, mas a função dá 2. Então, a gente vai ver isso nas definições de limite. Ok? Hoje também temos a Maria, Eduarda, a Mariana, a Milene, Raquel, Sabrina e a Thaís está conosco. Sejam bem-vindos. E o Felipe Bertucci também. Legal. Um bom quórum. Aqui, olha só, pessoal. Uma função definida de R em R. Domínios são reais e mais são reais. Então, o meu x pode ser qualquer número. O meu y pode ser qualquer número. Aí eu vou perguntar para vocês então. Vamos ver se vocês entenderam. Eu quero saber, pessoal, quanto é que vale o f de 9? Quanto dá f de 9? 81. 81. Obrigado. Quanto é que vai ficar o f de 0? 0. 0. E o f de menos 9? 9. 81? O f de menos 9, ó. Menos 9 é menor do que 0. Então, é menos x, é menos 9. Vai dar 9. Tá bom? Eu O tô, f... Oi? eu tô ficando perdida aqui. Você tá fazendo quando você pergunta pra gente, é porque você tá fazendo pelo gráfico ali em cima, né? O gráfico não. No intervalo. Isso, ali em cima, né? Isso. Ah, tá, porque eu não tô vendo a setinha se apontando, aí quando você vai perguntar, eu me perco. Você sempre tem que olhar, ó, o f de qualquer coisa, f de 40, você vai olhar, x é 40. 40 é maior do que 0 ou menor do que 0? Maior. Então, 40 você vai colocar aqui dentro.
40 ao quadrado, né? 4 vezes 4, 16, 1.600. Aí, quando eu falo menos 40 é menor do que zero. Então, você vai colocar aqui, menos 40, que vai dar 40, tá bom? E o zero, f de zero? O zero é maior ou igual a zero aqui. Maior ou igual, tá vendo? O igual aqui é maior ou igual. Então, maior ou igual a zero é zero ao quadrado, que vai dar zero. Tá? Pode falar, pode falar. Entendi. Não, Beleza? entendi agora. Tá, beleza. Que bom. João Pedro Freixeiro, também entendeu? Freixeiro. Caramba. Entendeu, João? Freixeiro. Beleza, João também falou que entendeu. Luísa Carneiro Crisóstomo. Crisóstomo. Nomes bonitos. Show de bola. Crisóstomo. Isso aí. Crisóstomo. Show de bola. E aqui, pessoal, uma curiosidade, né? Vamos escolher uma aluna aqui. A Meg, se a Meg estiver conosco. Meg, sabendo aqui nós falamos de paridade, né? Função par e função ímpar. Aqui, ó, olhando para cá, né? Essa função parece ter alguma paridade? Será que ela é uma função par? Será que ela é uma função ímpar? Deixa eu pensar. Tranquilo, beleza. Eu vou colocar até uma... Aproveitando o importante dia de hoje. Calma aí. Não achei. O produtor não ajudou aqui nessa parte. Mas era para colocar a música do Homem-Aranha. Vamos lá. A Meg falou que acha que é ímpar. Vamos ver. Para ser ímpar, f de x tem que ser igual a quanto, Ana? Para ser ímpar. Fala para a gente aí, Ana. Ai, professor, não lembro. Menos f de menos x. Então, vamos fazer f de x igual a menos f de menos x. Quem é f de menos x? F de menos x seria igual, né? Menos x vai dar x menos 1. E, vamos lá. Aqui embaixo teríamos x mais 1. E embaixo teríamos 0. Todos entenderam aqui, pessoal? Sim. Eu coloquei o menos x no lugar do x. Então, menos x menos 1, menos x mais 1 e 0. Tá bom? Deu para entender? Parece que está igual a f de x, pessoal. O que vocês acham aí? Não. Não está igual, né? Aqui, ó, f de menos x, onde tem x eu coloco menos x, ficaria x menos 1 e x mais 1. Vamos fazer o gráfico aqui. X menos 1 seria quando x for 0, y vale menos 1. Quando o y for 0, x vai ser igual a 1. Então, ficaria assim. X menos 1 e x mais 1. X mais 1, quando x for 0, então ficaria assim. Né? Na verdade, ela ficaria aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá. Não é ímpar não, Meg. Parece, né? Parece que é, mas não é ímpar não. Porque, olha só, o f de x é o que está em preto.
E o menos f de menos x é o que está, cadê? Em azul. E elas não são iguais. Professor, vê então aí se f de x é igual a f de menos x. Só que, pessoal, acho que a gente deu um mole aqui, hein? A Meg deu uma rasteira na gente, Meg. Porque o professor comeu o sinal, né? Pô, professor, tá dando mole aí, hein? Acorda aí, tá querendo ver filme do Homem-Aranha? Tá esquecendo dos sinais aí. Pessoal, tinha um sinal aqui que vocês não falaram para mim. Ó, para ser ímpar, a Ana falou lá, f de x tem que ser igual a menos f de menos x. Então, de novo, quem é f de menos x? Olha, coloca o menos x no lugar do x, vai ficar menos x, vai dar x. Menos 1. Coloca o x no lugar de menos x. Então, aqui vai ficar menos x, vai dar x mais 1. E aqui vai dar 0. Acabei, pessoal? Não acabei. Ó. Eu quero o menos f de menos x. Então, quem é menos f de menos x? Aqui vai dar mais 1 menos x. Aqui vai ficar menos x e menos 1. Eita, professor. E aí, aluno? Agora nós temos menos x mais 1. Temos menos x menos 1. E temos o 0. E aí, pessoal? Agora é ímpar? É. Agora é ímpar, né? Justamente. Eu comi o sinal ali. Ah lá, a Mariana tá me batendo aí, ó. Ô, professor, você errou o sinal, hein? Se eu errar, não pode tirar ponto, hein? Mariana falou que se errar o sinal, não pode tirar ponto. Isso aí, Mariana. Isso aí, explanando o professor. Também acha. Meg também. Show de bola. Exatamente. Se eu esqueci o sinal, também tenho direito. Mas é de fato, a Meg estava correta. Tá gravado, inclusive. Eu vou editar essa parte. O f de menos x, né, multiplicado por menos 1, ou seja, menos f de menos x, ele é de fato igual à sua função ali f de x. Então, de fato, ela é ímpar. Né? Vocês poderiam ter visto pela simetria, né? Que a Ana gosta lá da simetria. Esse cara tá para cá. Se eu colocar ele na frente do espelho, ele vai ficar assim. Tá. Claro que se o espelho estiver aqui, né? Agora, se eu colocar um outro espelho aqui, a simetria com eixo x, esse cara ele vai vir para cá. Então, de fato, essa função é uma função ímpar. Tá? Como vocês estão observando aí. Obrigado, Meg, pela participação, Ana, Lucas e João. Aqui está a nossa nova função. Professor, por que aqui o gráfico ficou dessa forma? Como eu disse, né, gente? Faz sempre dividido por parte. F de x igual a menos x. Então, eu já sei que é daqui para cá. F de x igual a x ao quadrado. Então, eu sei que é assim e assim. Só que é menos x para x menor do que zero. Então, isso aqui não me interessa. E é x ao quadrado para x maior ou igual a zero. Então, isso aqui também não me interessa. De fato, então, o meu gráfico é dessa forma. E quando x for zero, olha, ele está definido aqui. Então, quanto vale o f de zero? Vale zero ao quadrado, que dá zero. Quanto vale o f de menos 1? Vale menos 1, que dá 1. Beleza? Ok? Compreenderam? Vamos então agora para a nossa função exponencial. Professor, mas até está ficando complicado. Estava tranquilinho, está ficando meio esquisito agora. Tá incrementando, né, gente? Aos poucos a gente vai incrementando. Propriedade da potenciação, né? O que é uma função exponencial? É uma função da forma a elevado a x. Mestre, achei que exponencial era porque tinha e. Nós vamos ver na aula passada que número que é esse aí, esse famoso 2,71, né? Reticências, número irracional, como se fosse o π, né? Por que ele existe, de onde ele surgiu. Mas o que eu quero que vocês saibam agora é que é a função exponencial do tipo a elevado a x. Tá bom, professor? A elevado a x. Então é 2, a é uma constante, elevado a x, pode ser 3. Pode ser menos 2
elevado a 3. Isso aí, cara. Aqui pode ser qualquer número real e aqui é uma constante, tá? Vamos lá. Propriedade da potenciação. Produtos de mesma base, repito a base, somos expoentes. Divisão de termos de mesma base, repito a base, subtrai os expoentes. Claro, né, gente? O A não pode ser zero. O produto de bases diferentes elevado ao mesmo expoente, AB elevado a N. É A elevado a N vezes B elevado a N. A divisão de bases diferentes também é elevado ao mesmo expoente. Então, A sobre B elevado a N é A elevado a N dividido por B elevado a N. Claro, né? B não pode ser zero. E também temos uma função exponencial, um A elevado a M, elevado a N. Então, é só multiplicar cada expoente, tá? Acho que não é novidade aqui para as pessoas, essa parte esquerda. Vamos lá, vamos engrossando o caldo aí. Radicais, como é que a gente faz com os radicais? Raiz quadrada, ó. Raiz enésima de A igual a B. Então, a gente sabe que B elevado a N é igual a A. Lembra? Raiz quadrada de 31 é igual a B. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Só não sei. Deixa em branco? Não, ó. Como é que a gente faz? Eleva ao quadrado desse lado, eleva ao quadrado desse lado. Corta, corta. 31 igual a B ao quadrado. Tá? Aqui, ó. B é igual a raiz enésima de A. Então, você vai elevar a N aqui. Vai elevar a N aqui. Esse cara vai cortar com esse. B elevado a N igual a A. Mestre, por que quando eu coloco a raiz enésima de A e elevo a N, por que isso aqui dá A? Por que corta, né? Porque a raiz quadrada, raiz enésima de A, é o quê? É A elevado a 1 sobre N. E aí, se eu elevar esse cara aqui a N, fica A elevado a 1 sobre N elevado a N. O que acontece? Eu tenho que multiplicar. A elevado a N sobre N, isso aqui dá A. Quando A, pessoal, pertence aos reais, não positivos, e N é par, não existe raiz. Professor, vamos lá, devagar. A pertence aos reais não positivos. Menos 4. N é par. 2. Não existe raízes reais, tá? Isso aqui vale 2J. Não é raiz real. Tá, mestre? Bota outro exemplo aí. Quando A pertence aos reais não positivos, menos, vamos botar aqui, menos 8. Menos 8, mestre. Tá bom. N é ímpar, 3. A raiz é um número negativo. Quanto é que dá a raiz aqui, pessoal? Menos 2, né? Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É o que está escrito aqui. De uma forma geral, a raiz enésima de A elevado a M é o quê? É o A elevado a M sobre N. Então, lembrem-se, né? Raiz de 121 de 3,14 elevado a 19. Isso aqui, então, é igual a 3,14 elevado a 19 sobre 121. Para A maior que zero. Propriedade, sendo A maior ou igual a zero, B maior ou igual a zero. Né? Raiz enésima de A elevado a N, né? Claro. A elevado a N sobre N dá A. Raiz quadrada de AB, pessoal. Raiz de A vezes a raiz de B. Raiz quadrada de A sobre B é raiz de A sobre a raiz de B. Novamente aqui, uma outra condição. Raiz enésima de A elevado a M. Eu posso multiplicar aqui no meu índice por P e aqui dentro por P também. Então, por exemplo, raiz quadrada de 9 elevado a 8 é igual a... Eu posso multiplicar aqui por 3 e aqui por 3. Fica igual a raiz sexta de 9 elevado a 24. Tá bom? Tem que ser a mesma coisa. Desde que, claro, o P não seja zero.
E eu posso dividir, né? Assim como eu multipliquei, posso dividir. Posso pegar aqui e fazer 2 sobre 2 e aqui sobre 2. Então, essa raiz vai ficar igual, né? Cadê? Borracha, borracha, borracha. 1. 8 por 2, 4. Quanto é que dá? Isso aqui vai ficar 9 elevado a 4 sobre 1. É 9 elevado a 4. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza. Exponencial. Professor, isso já não era exponencial? Isso. Vamos lá, agora vamos falar da função exponencial. Como é o gráfico da função exponencial? É um f de x é igual a elevado a x, definida para todo x real com, prestem atenção, a maior que 0 e a diferente de 1. Quando o meu a, né? Reparem, o a é sempre maior do que 0 e diferente de 1. Mestre, a maior que 0, a maior que 0 e diferente de 1. Então, professor, eu tenho dois casos. Ele pode ser maior que 1, ele pode estar entre 0 e 1. Isso aí, cara, são dois casos. Quando meu a é maior que 1, por exemplo, 2 elevado a x, mas como é que está sendo a maior que 1, mestre? O 2, ó, é a elevado a x. Então, 2 elevado a x, o a é igual a 2. 2 é maior que 1. Você vai ter sempre a função passando pelo ponto x igual a 0 e y igual a 1, que é esse ponto daqui, e ela vai ser estritamente crescente, uma função monótona. Agora, quando o seu a está entre 0 e 1, aluno, fala um número entre 0 e 1. Meio, professor? Isso, 1 sobre 2. Aí ela é estritamente decrescente. Né? Repare que as duas passam por aqui. A curva sempre passa pelo ponto x igual a 0 e y igual a 1. Algumas observações, né? O domínio da função, ela pertence aos reais, pode ser negativo quanto positivo, nos dois casos, negativo e positivo. Só que a imagem, pessoal, desculpa, a imagem são os reais, não negativos, tá? Não nulos. Reparem, eu não tenho gráfico aqui para baixo, nem aqui, nem aqui. E outra coisa, a minha função não passa no ponto 0. Ela não passa no meu ponto 0, 0. Ela não encosta. Então ela não chega nunca no meu y igual a 0. A minha imagem, reparem, o y vai diminuindo, 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 mas não chega no y igual a 0. Aqui também, ele não chega. Só no infinito, tá bom? E aí, como eu falei, né, se o a for maior do que 1 é uma função crescente, se o a for entre 0 e 1 é uma função decrescente. Professor, se for menos 3 elevado a x, não é função, aluno. O a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Professor, se for 1 elevado a x, 1 elevado a x, aluno, né? 1 ao quadrado vai dar 1, 1 elevado a 0 vai dar 1, 1 elevado a menos 1 vai dar 1, 1 elevado a 40 também vai dar 1, 1 elevado a menos 40 também vai dar 1. Então, se for 1 elevado a x, é uma função constante. E aí fica como, professor? X, y, tá aqui. Tá? Então, não se esqueçam. Se o a for maior do que 1, crescente. Se o a estiver entre 0 e 1, estritamente decrescente. E aí a gente usa também essas opções para calcular, essas ferramentas, né? Para calcular as equações exponenciais. O professor nem lembra como é que faz isso aí. 2 elevado a x igual a 8. Sei nem o que eu faço, eu deixo em branco. O que eu faço aqui, professor? Eu tenho que tentar utilizar alguma ferramenta para poder aplicar essas propriedades daqui ou essas propriedades daqui. Então aqui, olha, 2 elevado a x não tem o que fazer, mas 8 eu posso escrever como 2 ao cubo, tá? Então aqui a gente pode falar que x é igual a 3. X igual a 3. X igual a 3. Professor, dá outro exemplo aí que esse foi fácil. 3 elevado a x mais 1 mais 3 elevado a x mais 2 igual a 12. Professor, também ia deixar assim em branco. Como é que você faz essa, aluno? 3 elevado a x mais 1.
Olha aqui, ó. Repita a base, somos expoentes. Então, aqui, vou escrever aqui embaixo porque, né, tá com pouco espaço. 3 elevado a x mais 1, teremos 3 elevado a x vezes 3. Isso dá 3 elevado a x mais 1. Mais, aqui lembra que tem 1, 3 elevado a x mais 2. 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado. Isso é igual a 12. Igual a 12, professor. Igual a 12. O que eu vou fazer agora? Posso colocar em evidência. 3 elevado a x que multiplica quanto? 3 mais 9. Igual a 12. Quanto é que dá 9 mais 3, professor? Dá 12. Então, 3 elevado a x vai dar 1. Pessoal, como é que eu resolvo 3 elevado a x igual a 1? Eu lembro que 3 elevado a x é igual a 1, mas o 1 também pode ser escrito como 3 elevado a 0. E aí, ó, x é igual a 0. Isso aí, professor, eu tinha certeza que eu não ia acertar, não. Com certeza, isso aí ia deixar em branco. A terceira aqui, ó, 4 elevado a x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a 0. Professor, eu já multiplicaria aqui, ó, 4 elevado a x menos 6 elevado a x mais 2 igual a 0. Aluno, não pode, né? Se as bases forem diferentes, você não pode multiplicar. E aí a gente tem uma ferramenta aqui, né, muito útil, que é substituir variáveis. Eu posso falar que y é igual a 2 elevado a x. Então, se y for igual a 2 elevado a x, o 4, na verdade, é 2 ao quadrado elevado a x. Menos 3 vezes. O y não é 2 elevado a x, então aqui é y. Mais 2 igual a 0. Mestre, 2 ao quadrado elevado a x, eu posso escrever isso como 2 elevado a x ao quadrado. 2 elevado a x ao quadrado. Dá no mesmo. E 2 elevado a x eu sei que vai dar y. Então aqui, ó, 2 elevado a x ao quadrado, na verdade é y ao quadrado. Então fica com y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a 0. Resolvo aqui, por soma e produto. Soma menos b sobre a, 3. Produto c sobre a, 2. Então temos 1 e 2, né? 2 mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. Acabou, professor? Não, ó. Y deu 2. Quanto vale y? 2 elevado a x. Então aqui, ó, o x é igual a 1. Beleza, mestre. O outro deu y igual a 1. Tudo bem. Só que y é igual a 2 elevado a x. Só que 1 é 2 elevado a 0. Então x é igual a 0. Deu para entender aí, pessoal? Você pode repetir a 2? Posso repetir sim. A 2 foi assim. Eu tinha 3 elevado a x mais 1 e 3 elevado a x mais 2. Eu abri, Marci. O 3 elevado a x mais 1, eu falei que era 3 elevado a x vezes 3. Né? Porque, ó, mesma base, repito a base e somos expoentes, x mais 1. Aí eu reescrevi da mesma forma. Aí, mais 3 elevado a x mais 2 é 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado. Isso aqui dá 12. Aí eu coloquei, assim, em evidência. 3 elevado a x que multiplica quem? 3 elevado a 1 que dá 3, mais 3 ao quadrado que dá 9. Isso aqui dá 12, igual a 12. Então, 3 elevado a x que multiplica 12 é igual a 12. 3 elevado a x é igual, não está multiplicando? Eu passei dividindo, 12 sobre 12. 3 elevado a x é igual a 12 sobre 12, vai dar 1. Como é que eu resolvo isso? Lembrando que 1 pode ser escrito como qualquer número elevado a 0. Professor, por que você não falou que era 2 elevado a 0? Porque se eu fizesse 2 elevado a 0, aluno, eu não conseguiria resolver a equação. Então eu escrevo que é 3 elevado a 0. E aí, 3 elevado a x para ser igual a 3 elevado a 0, o x só pode ser 0. Tá? Então, essa é a ideia, Marciele. Consegui entender. Beleza? Tranquilo.
E aí, claro, né, temos as equações, temos também as nossas inequações, né, que são inequações que envolvem funções exponenciais. Então, para a maior do que 1, vamos lá. 2 elevado a x maior do que 8. Mesma coisa, né, pessoal? 2 elevado a x é maior do que 2 ao cubo, x maior que 3. E o caso onde o a está entre 0 e 1, como é que a gente faz? Aqui tem que tomar cuidado. Quando o a está maior do que 1, você faz de boa na lagoa lá, com sua gin tônica. Quando o a está entre 0 e 1, aí você vai prestar atenção aqui, ó. O a é meio. Meio está entre 0 e 1. Meio elevado a x maior que meio elevado ao número 4. Então você fala, professor, isso aqui dá x maior que 4. Não, tá, pessoal? Se o a está entre 0 e 1, você tem que inverter o seu sinal aqui. X tem que ser menor do que 4. Um outro exemplo, mestre. 1/16 elevado a x menor do que 1/16 elevado a 9. Qual é a nossa solução? X maior do que 9, tá? Porque 1/16 está entre 0 e 1. Então você inverte o sinal ali. Tranquilo, professor, entendi. Aí, por favor, tirem um print desse slide. Né? Eu também vou encaminhar para vocês, mas tirem um print para vocês tentarem resolver em casa e tirar dúvida com os monitores, com a Gabi e com o André. Essa letra A, B, C e D. No número 2 também, a equação, né, no número 1 e a inequação no número 2. Por favor, então, tirem um print. Espera aí, professor, segundinho. Ok. Consegui. Beleza? Isso aí. Show. Vamos entrando agora, então, nos logaritmos, que justamente é a parte inversa da função exponencial. Professor, está ficando difícil. É isso aí, aluno. A gente está cada vez mais com maiores ferramentas para poder solucionar os nossos problemas. O log, né? O que é o log, pessoal? Consideremos dois números reais, A e B, com A diferente de 1. E aí a gente taca lá uma exponencial. A elevado a C igual a B. Então a gente define uma propriedade, uma ferramenta chamada de log, ou logaritmo, fazendo que o C é igual ao log de B na base A. Professor, nunca entendi isso na escola. Isso aí eu fingia que nem estava olhando para aquilo ali, eu tinha pesadelo. Como é que a gente faz, aluno? Log de B na base A igual a C. Quais são as regras que temos aqui? O A ele não pode ser 1. Tá? Por que, professor, não pode ser 1? Porque 1 elevado a qualquer coisa, 0, 3, menos 3, 90, menos 90, vai dar o quê? Vai dar sempre 1. Então não nos serve. A e B é o quê? Sempre um número real. Então, A e B pode ser π, 42, raiz de 123, pode ser qualquer coisa. Mas o A tem que ser diferente de 1. Então, o que a gente fala? Por definição, o log de B na base A é igual a C. Por quê? Porque o A elevado a C é igual a B. É o famoso círculo, né? A elevado a C é igual a B. Tudo bem, professor? E aí o senhor está me falando que para existir, olha, o A ele não pode ser 1, obviamente, e ele também tem que ser maior do que 0, né? Professor, por que o A tem que ser log de B na base A é igual a C? Por que o A tem que ser maior que 0, professor? Porque, aluno, olha, A elevado a C é igual a B. Então, vamos pensar. 2 ao quadrado dá 4. Tudo bem, professor, entendi. Mas o que a gente vai fazer aqui? O A, você está falando que tem que ser maior do que 0. 0 não pode ser menor do que A, o A tem que ser maior do que 0. Por que a gente não pode fazer menos 2 ao quadrado, que também vai dar 4? Por quê, aluno? Se a gente fizer menos 2 ao quadrado, que vai dar o 4, a gente não vai conseguir aplicar a propriedade de log. Né? Justamente, você não consegue elevar nenhum número a um número real
que dê um número negativo. Por exemplo, qual o número que eu tenho que fazer? Aqui, ó, a elevado a quanto? Que dá menos 2. Não existe isso, pessoal. Pode botar um número aqui, nunca esse número aqui vai ser negativo. E aí, dessa forma, a nossa condição de existência é que o A ele não pode ser 1, porque justamente 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1, e ele também não pode ser negativo. Professor, pode repetir essa parte do negativo? Posso, aluno? E ainda tem essa condição do B, né, gente? O B também tem que ser maior do que 0. Vamos fazer log de menos 2 na base 10 é igual a y. Aí você vai fazer, tá, professor? 10 elevado a y igual a menos 2. Pessoal, qual y que eu vou ter que colocar aqui para dar menos 2? Não existe, tá bom? O B, ele não pode ser negativo. Eu não tenho como fazer um expoente que dê um número negativo. Tá bom, gente? Ficou claro isso? Sim, sim. Beleza. Começou até a chover forte aqui agora. Eu acho que é chuva, né? Acho que é chuva. Propriedades operatórias dos logaritmos. Log de AB, né? O famoso log de A mais log de B. Olha lá, o log de BC na base A, o log de B mais o log de C na base A. Professor, eu sempre confundo. Tá lá na prova. Log de 10 vezes 10. Eu nunca sei se é log de 10 na base 10 mais log de 10 na base 10. Aluno, se você ficar em dúvida, você faz o óbvio, faz o que você sabe. Log de 10 vezes 10 na base 10. Aí você faz, é o log de A mais log de B. Quanto que dá o log de 10 na base 10? 1. Mais 1 dá 2. Aí você resolve aqui, log de 100 na base 10. 10 elevado a quanto que tem que dar 100? 2. 2 é igual a 2? É. Então o log de AB é o log de A mais log de B. Tá? Não confundam essa propriedade, por favor, com essa daqui, log de 10 mais 10. Tá bom? Isso aqui é log de 20. Beleza, professor? Entende essa parada. Log da divisão, log de B sobre C, é o log de B menos o log de C. Log de B elevado a N, é o N vezes o log de B. Tá, gente? Quando a gente coloca o log de um número e não escreve a base aqui, a gente assume que a base é 10. Quando a gente coloca ln de um número, né, e não coloca a base, a gente assume, né, que a base ali, na verdade, ela é a base neperiana, é o log na base E. Ok? Como é que nós fazemos a mudança de base? Eu tenho lá um log na base A e quero colocar um log na base C. Então, eu tenho que fazer o quê? Dividir, né, esse meu elemento pela nova base e dividir esse elemento pela nova base. Como assim, mestre? Aqui, ó, escrever na base 10 o log de 3 na base 100. Então, eu tenho log de 3 na base 100. Como é que eu escrevo esse cara na base 10? Eu faço log de 3 na base 10 e divido pelo log de 100 na base 10. Isso aqui vai dar log de 3 na base 10 sobre 2. Professor, confuso, né? Aluno, cada vez mais conteúdo, né? Eu tenho log de 10 na base 3. Como é que eu coloco na base 10? Log de 10 na base 10 dividido pelo log de 3 na base 10. Quanto é que dá isso? 1 sobre log de 3 na base 10. Ok? Ok. Beleza. Aqui uma outra propriedade, né? Eu tenho, por exemplo, uma função exponencial, eu posso tacar o log dos dois lados. Ó. A elevado a y igual a b, eu posso falar então que o log de a elevado a y na base c é igual ao log de b na base c. Eu posso fazer isso. Né? Fica igual y log de a na base c é igual ao log de b na base c. Né? E aí temos y igual ao log de b na base c
sobre o log de A na base C. Professor, isso aí, y é igual ao log de B na base C sobre o log de A na base C, é igual a isso aqui, professor? Não, né, aluno? Aqui a gente tem o log de B sobre C na base A. Aqui nós temos a divisão de logs. Aqui nós temos o log da divisão. Olha, log da divisão, divisão de logs. É diferente, aluno. Toma cuidado. Igual aqui, é o log do produto, tá? Não é o produto dos logs. Isso aqui, log de A na base B vezes o log de C na base B, isso aqui é o log do produto, que é diferente do, né? Desculpa, aqui é o produto dos logs, que é diferente do log do produto. Então, por favor, não confundam aí as nossas propriedades. Aí, por gentileza, então, tirem um novo print também desses logs para vocês tentarem fazer e procurarem os monitores, por favor. Vou mandar aqui agora para vocês no grupo o que vai acontecer com a galera que não está acreditando que a matéria vai ficar cada vez mais difícil. Ó, cadê? A figurinha especial. É tanta figurinha que eu já nem sei onde é que estão as coisas aqui. Perdeu essa figurinha. Hoje eu não estou achando nada no telefone, incrível. Tiraram print, pessoal? Ó, por enquanto vocês estão assim aí que eu mandei. Aí achei aqui, ó. Olha o que vai acontecer. A galera que está aproveitando aí, não está vendo que está difícil? Mandei no grupo para vocês. Ok, novos exercícios também. Determinar o conjunto de solução das equações. Por favor, tirem um print. Claro, né, pessoal? Vocês podem também tirar dúvida comigo, mas dê preferência com os monitores, na monitoria do André agora, na próxima. E se não ficar claro lá, a gente repete na nossa aula de sexta-feira. Surtei mais um universitáriozinho. Ah, é muito bom, Felipe. Beleza, tiraram um print então. Então, na próxima aula, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar da função logarítmica exponencial. Como assim, professor? Quando o log, né, está na base E, que nós chamamos de ln de x. Tá? Até então, vimos o log de x na base 10, que nós só escrevemos como log de x, né, abreviadamente. Quando é 10, na base 10, base decimal, a gente não escreve aqui, por convenção, deixa assim. Quando é o E, a base exponencial, a gente coloca só ln de x, tá? E aí vamos trabalhar o GeoGebra para entender a diferença do log, tá, para o ln. Aí aqui tem uma convenção americana que, para a gente aqui, né, na América Latina, o ln é justamente esse. Mas lá para os americanos, para os Estados Unidos, o log, para eles, é o nosso ln, tá? Mas a gente vai continuar utilizando a nossa nomenclatura aqui, que é o que vocês aprenderam no ensino médio, e é a nossa intuição. Para a gente, ln é o log na base exponencial, e o log sem base é o 10, tá? Mas para os americanos, o ln não existe. O log sem base é o exponencial. Se quiser botar a base 10, tem que escrever o 10. Ok? Então, as nossas conclusões, abordamos mais conceitos sobre funções, está ficando com o caldo cada vez mais grosso aí, a gente está com cada vez mais elementos, ferramentas importantes. Por favor, não deixem de procurar os monitores e me procurar aí pelo telefone ou nas próximas aulas para poder tirar essas dúvidas. Pessoal, tem um livro aí que vocês conseguem encontrar facilmente comigo, com os monitores ou na internet, se chama, obviamente, Cálculo, volume 1, tá? Do famoso James Stewart. Eu recomendo que vocês também deem uma olhada na parte inicial do livro, tá? A parte que ele fala lá sobre
a matemática elementar, né? Tem todos esses dados e também, inclusive, a parte didática de gráficos, ele é muito didático com relação a isso. Vocês já viram aí que o Demano, né? Ele tem muita didática, só que poucos exemplos. E aí, exemplos complementares, por favor, procurem o volume 1, tá? Do livro Cálculo, do James Stewart. Vocês vão encontrar aí fácil. Professor, esse do Demana, eu só achei, tipo, PDF meio aqueles que você digitaliza, sabe? Que Tipo, você tira foto. exatamente, eu só achei assim, aí é meio ruim, ele corta algumas partes dos textos e tal. Aqui, Ana, se eu... Se você puder mandar, não sei. eu vou ver se eu tenho um melhorzinho e vou... agora talvez esteja no meu HD externo. Mas eu vou procurar e qualquer coisa eu mando para vocês por e-mail. Pode ser? Tá bom, obrigada. Beleza? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Para a apresentação. Maria Clara, pode, por favor, parar a gravação também. Então a gente fica por aqui.